eu vou lhes falar sobre um assunto na Bíblia que está exatamente no livro de Apocalipse. Amém? Veja bem, por que eu vou trazer esta palavra hoje? Por que eu vou trazer esse ensinamento hoje? Porque há cerca de 3 semanas atrás, uma pessoa falou para mim uma coisa que chamou muito a minha atenção. Essa pessoa é daqui da nossa comunidade e está aqui agora. Amém? Eu falei alguma coisa sobre o Apocalipse e toquei no assunto das 2 testemunhas. E a pessoa falou para mim assim: e quem são esses? Acaso algum aqui nunca tinha escutado falar das 2 testemunhas? Mais alguém? Pois é. E eu falei religiosamente para a pessoa assim: é Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas só que eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei: não, eu agi religiosamente. Tudo bem, é Bíblia? É, mas eu não precisava falar assim. Então, eu sou pregadora da palavra de Deus aqui nesta comunidade. Eu me senti na obrigação de trazer este assunto para a igreja. Amém? E ainda assim, no começo eu vim preparando a palavra. Ela não é longa, mas precisava de um preparo. Eu vinha preparando essa palavra já tinha alguns dias, desde que eu ouvi isso, há cerca de 3 semanas atrás. Quando foi na quarta-feira, eu acabei de descer lá do meu cantinho devocional, onde eu estava finalizando esse estudo. Quando eu desci, comecei a preparar ali o almoço, entra alguém, meu filho, conhecido como Pastor Rodrigo aqui da igreja, e fala assim: é que as 2 testemunhas, não sei o que, e pá. Eu falei: meu Deus. Eu falei: ou está testificando, ou então será que é para eu ouvir alguma coisa? Serão palavras colocadas sobre a minha boca? Não. E eu não sei se ele percebeu que eu não dei nem um pouquinho de importância. Ele continuou conversando com o pai dele. E eu, para não me envolver não, eu acabei de preparar, então eu vou ficar na minha. Eu fiquei lá no cantinho conversando, falando com as panelas e tal, e ali cuidando. E ele lá conversando com o pai dele, rápido, bem rápido, porque ele estava com pressa também, que tinha que trabalhar. E ali falando, depois os 2 pararam de falar e eu fiquei na minha. Eu falei: Senhor, é para trazer a palavra? É, está testificando, sim ou não? Daí eu levantei outro estudo, mas Deus falou no meu coração: não é esse. Não adianta você ficar levantando outro estudo, é o que eu já te dei. Falei: então é esse mesmo. Amém? Então o livro, as 2 testemunhas, está escrito em Apocalipse 11, tá? E este livro, ele é um livro muito vasto, o livro de Apocalipse, porém é pouco pregado. Por quê, pastora? Que o livro de Apocalipse é pouco pregado? Porque ele só pode ser ministrado na sabedoria e na revelação do Espírito Santo. Amém? Aí você fala: mas já não está revelada a palavra? Sim, a palavra está revelada, a palavra está aqui, mas talvez não no nosso coração, não nos nossos olhos, não no nosso entendimento. Amém? E como eu já disse, este livro, para ser ministrado, é necessário
uma dedicação, um clamor a Deus, oração, para que seja revelado ao coração do pregador. Amém, igreja? Graças a Deus. Por quê? Porque é uma palavra de revelação, é um livro de revelação. Em algumas Bíblias está escrito revelação, inclusive na original. Amém? As duas testemunhas no capítulo 11 do Apocalipse, eles são apresentados por suas personalidades, poder, perseguição e preservação. Amém? Então, quem são eles? Vamos ver daqui a pouco. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 11. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 11 que fala assim, a minha Bíblia talvez seja um pouco diferente, que é aquela NVI em inglês, então talvez seja um pouco diferente da sua, viu? Mas está falando aqui as duas testemunhas. E eu vou começar a ler do versículo 3, que diz assim: darei poder, isso Jesus falando com João, foi quem recebeu a revelação. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias. Amém? Esses 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. Amém, igreja? Exatamente 3 anos e meio. E diz assim: vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. As duas oliveiras, oliveira produz azeite, ou óleo, se você preferir, amém? Mas produz azeite. Candelabro, candeeiro, tem Bíblia que fala candeeiro, é a mesma coisa, produz o que? Traz o que? Luz, azeite e luz. Me faz lembrar a parábola das 10 virgens, amém? E aqui diz assim no 5: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca delas sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que devem morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Será um evento maravilhoso e tirano para alguns. Amém? E diz assim o 6: estes homens têm, essas duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que eles estiverem profetizando, e têm poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então eles têm essas duas testemunhas, esses 2 homens, esses 2 candelabros, esses 2 candeeiros, essas 2 oliveiras têm poder. Deus está lhe dará poder para acontecer, eles fazerem acontecer tudo isso que aqui está falando. Inclusive para fechar os céus, por 3 anos e meio, não fazer chover. Lembra outra passagem da Bíblia, amém? Lá em 2 Reis, que o profeta fez parar o tempo, fez fechar o céu, e não choveu por 3 anos e meio. Aqui a gente já começa a observar, pela palavra de Deus, quem são essas 2 testemunhas. Amém? Quando conhecemos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, conhecemos um pouco da Bíblia, ninguém conhece totalmente, porque a cada dia
Quanto mais estudamos, mais Deus vai nos ensinando, revelando a nós, abrindo a mente, a nossa mente, os olhos do entendimento. Então ninguém conhece totalmente, mas cada dia que buscamos, nós aprendemos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? Os mistérios de Deus, porque é mistério. Amém, igreja? Qual foi o versículo que eu parei de ler? 6. E aqui diz no 7: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Olha o que você vê aqui. Durante o período determinado por Deus, os 3, ali digamos os 1260 dias, eles vão poder matar quem eles quiserem, que se levantar contra eles. Amém? Mas eles serão vencidos, ou seja, eles serão mortos. Amém? E aqui ele continua falando no 8, né? E aí irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito. Mas que cidade é essa, pastora? Essa cidade que figuramente ou espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito. Pois é, vamos chegar lá. E aqui diz assim: onde também foi crucificado o seu Senhor. Quem foi o Senhor dessas duas testemunhas? Homens de Deus, homens enviados por Deus, candeeiros enviados por Deus, oliveiras enviado por Deus. O Senhor está dizendo aqui, ó, no 9 agora, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Isso durante quantos dias, igreja? 3 dias e meio. Quem foi que ficou 3 dias e meio pendurado na cruz? E aqui ele continua falando que gente, vou ler novamente, durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Eles vão ficar na praça. Eles vão ficar ali naquela praça, na praça daquela cidade, por 3 dias e meio, e não deixarão que os sepultem. E aqui ele vem falando: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Muita gente foi atormentada por eles. Por quê? Porque eles profetizavam, porque eles eram contra, eles são contra, serão contra a besta, contra o anticristo. E eles falavam, e estava todo mundo adorando o inimigo, adorando ali o anticristo. E eles falavam que não, eles se levantavam contra eles, contra ele. Esse não é o Messias que vocês estão esperando. E o povo ali, ó, adorando
o próprio Satanás, e eles ali, profetizando, falando: não é esse não. Não é esse, ele não é o Messias. Não adorem, não façam a sua vontade. Então eles perturbaram ali muita gente que acreditava. Olha, mexeu com a crença deles. Porque se eles acreditavam que aquele era o Messias, como que esses dois aí vêm falando? Mas é muita falta de discernimento. Isso quer dizer que são pessoas que nunca leram a palavra, que não buscavam. Será? Claro que não. Pessoas que não estão nem aí, que só olham para o seu próprio bem-estar. Amém? E aqui fala assim, parei aonde? Agora é o 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que disse: subam para cá. Imagina a voz: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai, né? Pode ler em inglês não, então. O segundo ai passou, o terceiro virá aí. Os ais da Bíblia. Amém? Veja, eles ficaram deixa eu ler uma passagem aqui. Uma parte aqui. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro. Peraí, tem uma coisa que eu tenho que falar, comentar aqui, Gente dos povos, nações contemplavam e permitaram que sejam tal. Você vê que aqui está falando assim, no 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos e línguas, nações, contemplarão os seus cadáveres. Tem Bíblia aí diferente. Amém? Contemplarão, tem Bíblia que diz que todo olho verá. Amém? Então, isso quer dizer o quê? Por que não aconteceu isso antes? Por que não aconteceu na época de Paulo, que achava que Jesus voltaria na época dele? Mas como que todo olho veria? Como que todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos iam observar, iam ver, iam presenciar, se não tinha internet? É assim que vai ver agora, através da internet. A 5G está chegando aí, acho que já está até no Brasil, que é tudo instantâneo. Piscou, todo mundo já vê. Amém? Então, vai ser dessa forma, todo homem verá, toda a tribo vai ver, vai contemplar, vai ficar sabendo. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer por causa da internet. Então, é agora ou não é? Daqui a pouco ou não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava observando, vendo uma reportagem, um artigo, não sei, estavam falando da 5G, que está muito mais rápida. A pessoa está na rua, está falando, ela está mais rápida que a internet de casa, de dentro da casa deles. E aqui no Brasil ela já chegou também. Já tem. De tão rápido que é. Então vai ser pela World Wide Web, que quer dizer www. Vai ser pela internet. Amém? Glória a Deus. Vai ser por aí que vai ser visto. Então, amados,
essas duas testemunhas irão profetizar, irão falar e vão pregar, que nem nós, quando estamos dispostos a pregoar a palavra de Deus, a profetizar a palavra de Deus, eles também vão estar fazendo isso. Bom, vamos lá. Todos os teólogos, estudiosos da Bíblia, inclusive eu, sabemos quem é das duas testemunhas, que é o profeta Elias. Amém? O profeta Elias, que foi que ele fez? Ele fez descer fogo dos céus para consumir os soldados daquele rei que servia a Baal, que mandou prendê-lo. Acabe, não é? É o rei Acabe? Rei Acabe mandou prendê-lo. Ele fez cair, ele fez descer fogo dos céus para consumir aqueles soldados que foram para prendê-lo. Nós lemos lá atrás, aqui em Apocalipse, que vai cair, vai descer fogo dos céus para matar, para consumir aqueles que se levantarem contra as duas testemunhas. Amém? Contra os dois profetas de Deus, que vão estar ali fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que Ele ordenou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, aí nós vemos que existe outra testemunha. Quem é essa outra testemunha, pastor? Olha, alguns estudiosos da Bíblia acham que pode ser Enoque. Mas vamos analisar isso muito bem. Será que é Enoque? Não. Eu, como também estudiosa da palavra de Deus, no meu estudo, verifiquei, assim como outros também verificaram, que é Moisés. Amém? Eu, no estudo, no meu trabalhar com a palavra de Deus, e falando ao meu coração, porque quem foi que transformou água em sangue? Moisés. As 10 pragas, lembra? E feriu a terra com todo tipo de praga? Moisés. Então, no meu estudo e no nosso estudo aqui, porque tem respaldo na palavra de Deus, nós verificamos que são Elias e Moisés as duas testemunhas. Para você que me perguntou aquele dia, quem são esses? Elias e Moisés. Amém? Moisés, o legislador. Elias, o profeta. Amém? Isso sem contar com inúmeras coisas, com mais algumas coisas que eles fizeram. Mais coisas que eles fizeram, muito mais eles fizeram. Além disso, ainda tem a aparição. Vamos lá olhar Mateus. Espera aí, deixa eu ver, não é Mateus. Eu anotei aqui. Vamos olhar Malaquias. Malaquias 4:5. Vamos ver o que diz Malaquias 4:5. Amém, igreja? É antes de Mateus. Por isso que eu já estava falando que era Malaqueus. Misturou aí Mateus com Malaquias. Malaqueus. Fica olhando a Bíblia em inglês, ó, fica confusa. Oh, Senhor da glória. Enfim, olha aí,
nesse profeta novo aí que apareceu, Malaqueus. Então vamos lá, Malaquias 4:5. Malaquias 4:5, que diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então, é Elias que vai ser enviado antes do terrível, grande dia do Senhor. Amados, os judeus, nas suas festas, nas suas reuniões, nas suas comemorações, que você sabe que o judeu é muito festeiro, eles têm uma cadeira, eles não fazem comemoração nenhuma sem uma cadeira vazia, sentadinha ali na frente, esperando o profeta Elias para se assentar nela. Por quê? Porque eles sabem que Elias virá antes do Messias, e eles ainda esperam o Messias. Amém? Então é assim que eles fazem, esperando o profeta. Ele virá sim, com certeza, só que ele não vem dessa maneira que eles pensam que ele virá, né? Vou chegar na festa e vou me assentar, vou assistir a festa, vou participar a comemoração, vou participar e tudo bem. Aí eu vou lá na frente e anuncio, viu? Eu sou Elias e quero dizer que o Messias está chegando. Não é dessa forma. É da forma que nós acabamos de ler, e entre outras coisas que também tem na palavra de Deus, que vai testificar com o que nós acabamos de ler. Amém? Graças a Deus. Está dando para entender? Sim ou não? Graças a Deus que está dando para entender. Então, Elias, e é esse aí. Além disso, nós ainda temos a aparição deles lá no monte Tabor, ou no grande monte, depende da Bíblia. Essa daqui fala grande monte, mas eu tenho outra que fala Monte Tabor. Tem outras Bíblias que falam transfiguração, só transfiguração, porque realmente é o monte da transfiguração. Elias, quem que apareceu ali? Quando lemos Mateus, Elias e Moisés, na transfiguração do Senhor Jesus. Então eles já apareceram, pastora? Não da forma que nós acabamos de ler. Eles vieram sim, depois eles voltaram lá para o céu, ou não sei onde eles estão, onde Deus os colocou, onde Deus os guardou. Mas Moisés, ele morreu. Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas e Moisés? Não disse que Moisés morreu? Não disse que Satanás pelejava com o anjo? Qual era o anjo? O anjo era o Gabriel ou era o Miguel? Acho que era Gabriel. Não lutava com o anjo Gabriel brigando pelo corpo de Moisés? Mas será por que ele lutava e queria? Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Isso quer dizer que Deus, provavelmente, a Bíblia não afirma, veja bem, reviveu Moisés. Amém? Provavelmente. Ou não sei, é mistério. A Bíblia não afirma nada sobre isso, só fala da luta. Mas por que será que o inimigo queria? Por que será que Satanás queria o corpo de Moisés? Porque algo importante aconteceria sobre a vida de Moisés. Ainda não era o fim para ele. Amém? Pastora, mas o Moisés, ele não foi morto exatamente por isso, não veio à terra prometida por causa disso, daquilo, porque desobedeceu a Deus, feriu a rocha 2 vezes. Deus falou para ele falar para a rocha, ele não falou, ele feriu, ele tocou na rocha. Ali
Deus mostrou para Moisés que ele é Deus, e mostrou para você e para mim que nós temos que obedecer a ele. Se nós não obedecemos, nós pagamos o preço. Por que Deus fez isso acontecer com ele? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então Deus mostrou para ele quem é que manda aqui. É igual lá na sua casa. Você mostra para o seu filho, para a sua filha, quem é que manda na sua casa. Quem é que manda aqui? De quem é a palavra? É minha. Deus fez ele perceber que só pode andar segundo a direção dele. E é o que ele está fazendo conosco agora. Nós temos que perceber que nós só podemos andar segundo a direção do nosso Deus. Se você e eu estivermos dirigindo a nossa própria vida, se não convidar a Deus para dirigir a nossa vida, ou se colocar no banco de passageiro e falar para Deus, falar para Jesus: agora dirige, Jesus, é o Senhor quem dirige a minha vida. É isso que acontece. Perdeu a salvação? Não perde a salvação, mas paga o preço. Moisés não viu a terra prometida. Conduziu o povo, batalhou, lutou, como dizem por aí, nadou para morrer na praia, né? Então, veja bem, vamos ver o que fala aqui em Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, do 1 ao 4, que fala assim. Mateus é fácil, estava em Malaquias, se eu não me engano. Que fala da transfiguração. 6 dias depois, no versículo 1 do capítulo 17 do livro do Evangelho de Mateus, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Eu já falei para você, esse alto monte é o monte da transfiguração ou o monte Tabor. A um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com quem? Com o Senhor Jesus. Naquele mesmo instante, apareceram ali Moisés. Se você continuar lendo, você vai ver que Pedro acho que foi Pedro já conversou ali. Pedro não, porque não era Pedro, sei lá, Pedro. Pedro conversou ali, quer que faça uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Agora, na revelação do Espírito Santo, nós vamos entender como que nós temos que fazer. Entender a linguagem profética. Amém? Eu falava hoje, eu estava falando, não sei, para o meu esposo, meu genro, não me lembro para quem que eu falei, ou para os dois, eu estava falando, né, que sobre essas revelações fala-se muito no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, em Mateus, 1ª, 2ª Tessalonicenses e também Apocalipse. Amém? Então são livros que estão interligados a nível de revelação. Amém? Glória a Deus. A nível que eu quero dizer dos acontecimentos, tanto lá atrás quanto agora. Veja bem, aquele que foi morto lá na cruz, que estava lá crucificado, era o Senhor Jesus. Mas por que chamou então a cidade de Jerusalém? Por que chamou então Deus a cidade de Jerusalém de Sodoma e Egito? Porque Deus, Ele comparava as coisas antigas, e compara até os dias de hoje, as coisas atuais com as coisas antigas.
Isso como? Figuramente, ou seja, melhor dizendo, espiritualmente. Amém? Espiritualmente Deus compara essas coisas e você vai ver, se você estudar, se você olhar, se você observar, você vai ver que tem muitas comparações parecidas com essas na palavra do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Então nós temos que entender a linguagem profética. Quando Elias apareceu a João também, porque ali se você continuar lendo, você vai ver, eu não li porque vai ficar muita coisa. Mas quando Elias ali, ele apareceu a João, João já era morto, João Batista. Tá? Estamos falando agora de outro João, não do João que recebeu a revelação do Apocalipse, mas sim do João Batista. Quando Elias apareceu ali, no Monte da Transfiguração, João já era morto. Então não existe reencarnação. Amém? Não existe reencarnação. Então não podia Moisés. Deixa eu ver aqui quem é. Elias mesmo, né? Elias. Não podia Moisés. Não podia Moisés ter morrido, depois reencarnado em João Batista e depois sumir de novo. Não existe. Não existe isso. Nenhum deles. Então, ali, se você continuar lendo, você vai ver que os apóstolos, os seguidores de Jesus, ali os discípulos, entenderam que o que Jesus estava falando era de João Batista. Mas, na verdade, Jesus tanto se comparava com Elias, quanto com João Batista, e assim por diante, lá no entendimento da palavra que você continuará lendo em Mateus 17. Em nome de Jesus, você vai lembrar para continuar lendo. Amém? Glória a Deus. Então veja, como eu já falei, que Jerusalém é comparada com Sodoma, é comparada com o Egito, espiritualmente naquele momento que está acontecendo, porque Deus, Ele sempre manda também, resumindo tudo isso, Deus, Ele sempre manda duas testemunhas, quando Ele está para realizar, para fazer juízo, para permitir que venha um juízo. Amém? Deus sempre envia as suas testemunhas, sempre enviou e continuará enviando, e vai enviar agora no final dos tempos, agora nos próximos 3 anos e meio, que irá acontecer. Não estou dizendo próximo, daqui 3 anos e meio, viu gente? Entenda que vai acontecer ainda aquele evento em nome de Jesus, amém? Não sabemos se vai acontecer exatamente daqui 3 anos e meio, ou se vai acontecer mais para frente. Mas uma coisa nós sabemos, que está para acontecer, amém? Está para acontecer. Por que que nunca se ouviu falar tanta coisa como se ouve hoje? Há algum tempo já se vem falando de muitas guerras, de muitos tsunamis. Já se vem falando de muitas coisas. Veja bem, coisas que não acontecia, que não tinha antes. Imagina, Israel, cidade santa, cidade de Deus, construída pelas mãos de Deus. Hoje tem inclusive LGBT, tem a campanha dos LGBT. Então, quer dizer, são muitas coisas. E a Bíblia fala da imoralidade no final dos tempos, e é o que nós presenciamos nos dias de hoje. Basta ligar a televisão, basta olhar na internet, tem casos absurdos. Então não tem para onde fugir, nós só temos que nos preparar. Nós estamos aqui nesse momento nos preparando, porque logo, logo virão aí as duas testemunhas. Cada caso é um caso na Bíblia. Cada ministração, ela vem de uma forma, mas ela está interligada. É tudo a mesma coisa, vai chegar no mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. E agora, aquele que vê, aquele que observar, fique atento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique atento. Porque nós, seres humanos, você sabia que somos os únicos seres que perdemos ali
Por que não dizer o sexto sentido? Figuramente, nós perdemos o faro. Não é o fato, não, é faro mesmo. Quando vai acontecer um tsunami, por aí, em alguns lugares que tem acontecido, ninguém acha, praticamente ninguém acha, a não ser que eles sejam tomados de surpresa, o cadáver de um animal, porque eles fogem, eles percebem, eles sentem que algo ruim está para acontecer. Mas nós perdemos isso, nós tínhamos também, e nós perdemos isso. Agora, cabe a nós retomarmos isso, como? Lendo, estudando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, para que nós possamos entender quando algo ruim ou algo bom, não importa, quando algo está para acontecer. E nós estamos vendo que algo está para acontecer, algo muito mais forte, surreal talvez para alguns que não entendem, mas para nós já é esperado. Amém? Porque todos os dias nós somos ensinados pela palavra do Senhor. Essa daqui não mente nunca. A palavra de Deus, ela nos alerta. Nós perdemos o nosso faro, mas Deus, Ele nos alerta. Deus, Ele nos faz retomar tudo isso novamente. Então nós temos que estar preparados, irmãos, porque não sabemos dia de nada, hora de nada. Hoje está de um jeito, amanhã nós não sabemos como que vai estar. Amém? Então, vamos estar atentos, ligados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois é, e ali a gente vê que tanto João Batista como Jesus, eles são comparados a Elias. É assim que era para falar aquela hora que eu não consegui falar. Então eles são comparados a Elias. Por isso que ele continua lendo ali, o Senhor Jesus continua falando ali, se você continuar lendo. Então, a realidade é que o Senhor reviveu aqueles homens para vir trazer a sua mensagem novamente. Amém? Pastora, será que nós vamos presenciar? Não sei. Será que nós vamos? Será que eu vou presenciar? Espero que não. Mas vai depender, muita coisa vai depender do nosso nível espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, é dessa forma que vai acontecer. Para você que perguntou quem eram as duas testemunhas, são esses dois. Então, você vai ficar com essa palavra maravilhosa que Deus, esse ensinamento, porque é mais um ensinamento para nós e um fortalecimento para que nós nos preparemos para o final dos tempos, como reza todo o Apocalipse. Amém? Como conta todo o Apocalipse e vários outros livros da Bíblia. Amém? Então, esteja preparado sempre, em nome de Jesus Cristo, e você pode se colocar de pé. Pode se colocar de pé, aleluia. Aleluia. Aqueles homens vão bater de frente com Satanás, vão bater de frente com o anticristo, assim como nós estamos fazendo aqui agora, amém? Estamos batendo de frente com ele, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Santo, santo seja o teu nome, Pai. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. E basta uma palavra tua
e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Sim, Senhor, somos muito mais que vencedores em Ti, porque é o Senhor que nos fortalece. Sabemos, Senhor, que sem Ti não somos nada, somos pó e cinzas. Sabemos, Pai amado, que se não fosse o Teu amor, as Tuas misericórdias, desabaríamos. Assim como a Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sim, Senhor, nos permita estar sempre de pé. Pai amado, nos enche do Teu mover, nos enche do Teu Santo Espírito, ó Deus, através da Tua palavra. Dás-nos revelação, tira as escamas dos nossos olhos, tira, Senhor, tudo aquilo que tenta cicatrizar a nossa mente, para que não entre a Tua palavra. Tira, meu Deus, toda a mágoa do nosso coração, que tenta trancá-lo, para que as coisas boas, as coisas que venham do alto não penetrem. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, perdoa as falhas, as transgressões, perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, as faltas, as fraquezas. Oh Deus, fortalece o Teu povo na Tua presença. Desce com o Teu mover sobre cada vida que aqui está presente, em nome do Senhor Jesus Cristo, passando do alto da cabeça à planta dos pés, tirando, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, tirando tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nos ensina a andar firme contigo, nos ensina a andar segundo o Teu mover, o Teu querer, segundo o Teu entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, sabemos, muitas das vezes oramos por tantas coisas, curas e isso e mais aquilo, prosperidade. Não, Senhor, já somos prósperos, já somos curados, porque é a Tua palavra que nos lapida, Senhor. Então não queremos ser um bando de religiosos que fica só Senhor dá, Senhor isso, Senhor aquilo. Não, Senhor, nós queremos ter o coração voltado para Ti. Queremos ter um coração ensinável, um coração que guarda a Tua palavra, uma mente que queira meditar em Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, queremos pensar com a mente do Senhor Jesus. Não queremos apenas ter uma mente religiosa ou até mesmo uma mente que usa a psicologia para buscar, para fazer, para falar, para profetizar. Não, queremos profetizar segundo a Tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, não queremos ser apenas letra, falar através da letra. Não, nós queremos, Pai amado, falar através de Ti, através da Tua revelação em nossas vidas, ali na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, porque a mente científica, Deus, nós podemos usar para outras coisas, mas não para ministrar a Tua palavra, não para convencer, para falar para aquelas pessoas que nós convivemos todos os dias, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Todo-Poderoso, que o Senhor enviou Seu Filho amado para morrer por cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós Te somos gratos por isso, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, ó Deus, e que seja assim, meu Pai, não que o Senhor fale para um de nós assim: porque me chamas bom? Ó Pai, Te chamamos de bom porque entendemos o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela nossa família e por todos nós.
como nos resgatou, nos tirou das mãos do inimigo, nos tirou das trevas, transportando para a luz do teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus, poderoso Deus. É assim, meu Pai, que nós oramos, Deus, e cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia.